Você quer ser abençoado por Deus? Quer ser honrado por Deus? Olha pra cá. Vamos falar aqui sobre o caso Júnior Trovão, que talvez você não viu, mas que eu quero trazer vídeos aqui para que você possa entender o que está acontecendo. Queridos, há uma acusação aí sobre o adultério do pastor Júnior Trovão, que ele estaria em adultério e fornicação. Vamos comentar sobre isso. Quero trazer vídeos aqui para você que não acredita, para você que não viu. Tá lamentável esse vídeo aqui. Pra você que conhece o pastor Júnior Trovão, eu peço você que fique aqui. Vamos entender todo esse boato aí, tudo que está acontecendo. Será acabou o ministério do pastor Júnior Trovão? Será que realmente ele caiu? Vamos comentar sobre isso aqui. Tem vídeos vazando na internet aí, rolando aí, e vamos comentar sobre isso. Já postei alguns vídeos que você sabe qual é a minha opinião sobre o pastor Júnior Trovão. Existem muitas coisas que eu não concordo com o pastor Júnior Trovão. Eu quero comentar sobre esse fato aqui. Mas seja bem-vindo a esse canal. Sua presença aqui é um prazer enorme para mim. O que está acontecendo com o pastor Júnior Trovão? Queridos, há alguns anos atrás, eu não vou colocar essa profecia aqui, porque eu já coloquei umas 2 ou 3 vezes aqui essa profecia. O suposto profeta levantou aonde o pastor Júnior Trovão estava pregando, apontou o dedo na cara do pastor Júnior Trovão e disse: Deus vai te desmascarar, Deus vai arrancar a sua capa, Deus vai mostrar quem você. Passou-se anos a fios e nada aconteceu. Pastor Júnior Trovão continua pregando, ele continua aí subindo no auge aí, ele está sempre no auge da sua carreira, entre aspas, nada aconteceu. Porém, agora aparece uma coisa aqui, aparece outra coisa, tentando condenar o pastor Júnior Trovão. Mas antes de falar sobre isso aqui, veja esse recadinho. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa, você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de R$5.000 por mês só com esse site, e além disso também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa, e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então, corre lá e não deixe essa oportunidade. No primeiro comentário fixado você tem aqui um mini curso grátis para você que deseja fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular. Mini curso grátis, fala com o Ed que ele vai disponibilizar esse mini curso para você. Vamos lá. Como você já te falei sobre a profecia, eu quero que você veja mais dois vídeos aqui, e depois desse vídeo eu quero comentar algo sério com você. Preste atenção no vídeo, depois eu quero comentar algo muito sério aqui com você. Pai Senhor, gente, aqui é a missionária Dilma. Quero deixar um recado, uma revelação de Deus para o pastor Júnior Trovão, o conhecidíssimo pastor Júnior Trovão. E Deus fala para ti, homem, que a tua máscara vai cair. Apocalipse 22:15 fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e aquele que se prostitui. Não adianta querer se esconder detrás da Bíblia, porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele está vendo a tua fornicação. Deus está vendo a tua traição. Em Daniel 2:22 fala que Deus conhece o oculto e o profundo. E sabe aquele que está em treva. E conhece quem está na luz. Então a tua máscara vai cair. Não adianta se esconder, homem. Porque Deus mostra, Deus revela. Pois bem, vem aí uma missionária, suposta profeta ou profetizando que o Júnior Trovão está em adultério e que a casa dele vai cair. Isso é uma profecia
que supostamente Deus deu a essa mulher. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero comentar sobre isso daqui? Queridos, cuidado com profecias de internet. Cuidado com o que as pessoas dizem a respeito de outras pessoas que estão em evidências. Quando eu digo que as pessoas dizem, é supostas profecias. Porque o que eu faço aqui não é passar profecia, eu venho te dizer fatos que aconteceu. Você acredita ou não? Aconteceu. Agora, quando eu falo sobre profecia, eu estou falando de uma coisa que ainda não aconteceu, que poderá acontecer, ou que supostamente aconteceu, mas ainda não foi revelado a público. E o que essa mulher está falando é que o pastor Júnior Trovão está em adultério e fornicação, mas ainda não veio a público. Aí está uma briga entre a profecia que ela falou, que o pastor está em adultério, e fornicação. Fornicação é o ato que você comete ali quando você não é casado. Adultério é quando você é casado. E por que você deve ter cuidado em ouvir essas profecias? Eu acredito o seguinte: se Deus quer falar com o pastor Júnior Trovão, se Deus quer dar um aviso ao pastor Júnior Trovão, Deus poderia pessoalmente falar com o pastor Júnior Trovão. Deus poderia revelar no coração do pastor Júnior Trovão. Ah, mas suponhamos que o coração dele esteja endurecido e ele não queira ouvir a profecia de Deus. Deus pode usar a esposa dele, Deus pode usar os filhos dele, Deus pode usar os amigos dele, Deus pode usar alguém que ele encontrar na rua. E por que Deus vai escolher usar alguém que o pastor nunca viu, que o pastor não conhece, que o pastor não sabe quem é, para espalhar a profecia aí, para que supostamente um dia o pastor veja? Existe um negócio na internet aí, é que profetas entre aspas, aqueles que profetizam, que revelam, aqueles que curam através da internet, crescem muito rápido nas redes sociais. E sabendo disso, algumas pessoas crescem fazendo reveladuras e profecias. E cada vez mais acontece, pessoas tá revelando no Instagram, no TikTok, pessoas que revelam tudo, só não revela o pecado deles próprios, mas revela tudo. Revela tudo. Aparecendo os nomes em lá e eles revelando o nome das pessoas, e as pessoas burras chorando. Choram porque não conhecem a palavra de Deus. Choram porque não tem vergonha na cara e não lê a Bíblia. Aí parece pessoas falando: não, Deus vai desmascarar o seu adultério. Deus vai desmascarar o adultério do pastor. Já acusaram tanto o pastor Marcos Feliciano de adultério, por exemplo, e nunca conseguiram provar nada. Já acusaram tantos outros pastores de adultério, nunca conseguiram provar nada. Queridos, acusar é uma coisa, provar é outra. Revelar é uma coisa, agora a revelação ser verdadeira e ser de Deus é outra coisa totalmente diferente. E o que isso pode causar na vida de um pastor? Já disse algum filósofo, que eu não sei quem é, que a calúnia é como uma pena jogada ao ventilador, pluma jogada ao ventilador. Depois você tenta catar aquelas penas, se você consegue. Pega um punhado de papel, rasga uma folha de papel inteirinha e joga pro alto. Depois de 3 dias você vai lá e tenta catar para ver se você consegue. Não consegue. Então quando você inventa uma mentira sobre alguém, você está destruindo a vida dessas pessoas. Eu tô falando de mentira, tô falando de mentiras, não tô falando de um fato não. Aí você vai falar: mas você faz isso no seu canal. Não espalho mentiras sobre ninguém, eu falo sobre fatos ocorridos. E se alguém cometeu adultério e caiu, bem feito, foi desmascarado. Se alguém cometeu adultério 1 vez, 2 vezes, não se arrependeu, bem feito, foi desmascarado. Agora, se a pessoa cair em adultério e se arrepender, Deus perdoa. Se Deus perdoou, quem somos nós? Dificilmente você vai ver aqui no meu canal, se você pode procurar, dificilmente você vai ver um vídeo falando: ó, fulano de tal caiu em adultério. Dificilmente, pode ter 1 ou 2, mas dificilmente você vai ver. Não falo. Dificilmente. Você vai ver mais vídeos sobre vida ministerial das pessoas, mas as heresias, as peripécias que eles fazem, menos de vida pessoal. Porque a vida pessoal da gente, eu não sei, não posso tocar na vida pessoal de fulano e tal, porque eu não conheço a vida pessoal dele. A vida ministerial do pastor Júnior Trovão é diferente. Eu conheço a vida ministerial dele, sei qual é o estilo de mensagem dele e gosto do estilo de mensagem dele. Apesar que algumas mensagens dele tem algumas loucuras que saem da cabeça dele, e só da cabeça dele pronto. Mas as mensagens dele são boas. Então cuidado com as supostas profecias por aí, porque profecias não são fatos. As únicas profecias que são fatos estão na Bíblia. A única revelação que é fato está na Bíblia. As únicas que são fatos estão na Bíblia.
Agora, fatos consumados é uma coisa. Eu vim aqui reportar um fato consumado. Mas qual é a sua opinião? E até a próxima. A Ele, somente a Ele, sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo. Tenho demonstrado! E a sua sepultura está aberta, porque ele não pode mais estar neste lugar. Peça neste lugar, porque este lugar é santo. E se tu não der crédito, tu morrerás. Tu verás o que morreu fazer. Tua sepultura está aberta. E o Brasil saberá que sou o Senhor que falo. Peça! Aleluia! Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos? Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Esse vídeo é antigo, mas esse vídeo está repercutindo novamente nas redes sociais. E muitos não viram esse vídeo há uns 2, 3 anos atrás e está sem saber o que está acontecendo. Olha, interessante que esse suposto profeta se levanta para profetizar, dizendo que o pastor Júnior Trovão iria descer à sepultura, porque estaria ele em pecado. E isso que acontece é muito sério. Se eu te dizer aqui que eu tenho algo para falar contra o pastor Júnior Trovão, a não ser a questão que todos os pregadores hoje estão fazendo, que está se normalizando, a questão de cachê para pregar, eu não tenho nada mais além do que isso para poder falar. Porque pelo que a gente vê a conduta do pastor Júnior Trovão, a gente vê o que se passa com o pastor Júnior Trovão, você não vê ele envolvido em escândalo, você não vê ele envolvido em outras coisas. E eu volto a repetir, a única coisa que eu não concordo com o que ele faz é o valor do cachezinho ali para poder pregar. Mas tirando isso, você não vai ter uma denúncia contra a vida pessoal do pastor Júnior Trovão. Você não vai ter um escândalo envolvendo a vida do pastor Júnior Trovão, um escândalo pessoal, não vai ter. Às vezes eu ouvi uma coisinha outra aqui, que o pastor Júnior Trovão, ele fala muitas coisas que... ele fala muita bobeira. Ele fala bobeira que eu falo em questão de, por exemplo, na época do Uber, que ele fez uma pregação doida aí, e entre outras coisas, mas isso não vem ao caso. E o vídeo em questão, o profeta apontou o dedo na cara do pastor Júnior Trovão, humilhou o pastor Júnior Trovão, fez o pastor Júnior Trovão passar vergonha ao vivo aí dentro da igreja, dizendo que ele estava em pecado e que a sepultura estava aberta. Se passaram anos, o pastor Júnior Trovão, graças a Deus, está vivo. E eu acredito que esse pastor, não sei se esse pastor ainda está vivo ou se ele morreu. Porque o pastor Júnior Trovão fez um desafio: se eu tiver em pecado, que morra eu. Agora, se eu não tiver, que morra ele. Mas qual é o problema que eu quero trazer para vocês aqui? O problema da profecia. O problema da profecia. Porque tem muita gente que acha que está sendo usada por Deus e não está sendo usada por Deus. Tem muita gente que acha que é Deus que está falando, mas é o emocionalismo falando, a inveja falando, ou outra coisa falando, mas não é Deus que está falando. Não estou dizendo que não foi Deus que falou no caso dele ali.
Mas para alguém chegar, para mim chegar e apontar o dedo na cara de quem está pregando e falar, você está em pecado, desce daí, eu tenho que ter uma convicção muito grande daquilo que eu estou falando. Porque eu estou usando o nome do Senhor para fazer tal coisa. E se aquilo que eu estiver falando for emocionalismo, inveja ou qualquer outra circunstância que me levou a fazer aquilo, se não for da parte de Deus, eu irei pagar um preço muito alto por aquilo. E o que mais me chama atenção é que isso não é um fato isolado. Se você for pesquisar nessa mesma igreja, o pastor mandou o outro descer. Eu vou ver se eu acho o vídeo e colocar para você aqui. O pastor mandou o outro descer do altar porque estava em pecado. Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor Davi. Por favor. Desça do altar. E o senhor sabe por quê? Desça. Ah, de convalasurianda lá. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar? Não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. E Ele sabe o porquê Ele desceu daqui. Ele sabe o porquê. Que perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no púlpito e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me mostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava num pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás. Como é que essas pessoas, será que essas pessoas têm consciência do que eles estão fazendo? Humilhando em rede nacional, sem ter certeza do que está falando? Será que eles têm 100% certeza e convicção que é Deus que está usando eles? Porque a profecia é um perigo. Porque a profecia da vida, ela também tira a vida. Revelação da vida e revelação tira a vida. Porque a profecia que ela provém de Deus, ela vai gerar frutos. A profecia que ela provém de Deus, ela vai ter um resultado. Agora, se uma profecia dessa não vem de Deus, o que vai acontecer? Ministério difamado. As pessoas vão olhar para o pastor e dizer, pastor, realmente você está em pecado. Muitos irão perder o seu ministério credencial, irão ficar na lona por profecias que não provêm de Deus. Então cuidado com profecias, queridos. Eu mesmo, se eu tivesse dado ouvido a algumas profecias que já me foi dado na minha vida, eu estaria hoje no pó, estaria na lona hoje, porém eu não dei ouvidos e Deus me livrou de algumas profecias que até mesmo me exaltava, alguma profecia que dizia aquilo que eu queria ouvir, mas Deus me livrou dessas profecias. Algumas profecias que não faziam sentido. E Deus me livrou delas. Porque se eu acreditasse naquele tipo de profecia, se eu pegasse aquele tipo de profecia e colocasse como uma verdade para a minha vida, eu hoje estaria na lona. Então a profecia, ela é boa, mas quando ela realmente provém de Deus, você aqui está falando que a profecia tem que ser boa. Não é isso que eu disse. A profecia que provém de Deus pode ser de castigo, repreensão, pode ser de bênção, renúncia, seja o que for. Se provém de Deus, ela vai gerar um resultado positivo. Agora, se não provém de Deus, você vai causar constrangimento, enfim. Tua sepultura está aberta.
Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos? Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Habilidade! Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor Davi. Por favor. Desça do altar. E o senhor sabe por quê? Desça. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar? Não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. E Ele sabe o porquê Ele desceu daqui. Ele sabe o porquê. Que perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no púlpito e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me mostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava no pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás.